Estamos prontos, irmãos, com as Bíblias abertas, porque vamos ler os textos bíblicos das Escrituras. E os irmãos vão ler, então, por favor, estejam aí prontos. Os irmãos com os microfones também, desde já, né? E nós começamos com essa pequena lembrança de que o livro de Ruth, ele nos apresenta a providência de Deus, sim, mas não é muito melhor uma narrativa como essa do que simplesmente uma aula sobre a providência de Deus? Deus sempre fez isso, na verdade. Quando Deus criou a mulher, você se lembra como é que ele fez? Ele primeiro disse assim, não é bom que far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira que seja idônea, que seja igual a ele, né? E o que ele faz a seguir? Nomear os animais. Quem respondeu? Paulo, porque está aqui na igreja há muito tempo, né? Nem deu tempo, né, cara? Estou esperando o pessoal falar que ele botou Adão para dormir, porque é isso que o pessoal fala, né? Ele fez de um sono. Não, ele não fez de um sono. Ele mandou Adão nomear os animais. Eva não estava criada ainda. E os animais passaram diante dele, 2 a 2, um macho e uma fêmea, né? O leão a leoa, o elefante a elefoa, e assim por diante. E ele começou a notar que só tinha um ser ali que realmente não tinha um match, né? Não tinha um igual, né? Um idôneo, né? Ele talvez tenha começado a olhar lá para o final da fila, né? Olhar assim, deve estar no fim da fila alguém, né? Aí para mim também, só que não veio nada, terminou ali, né? E ele fica meio sentindo, né? Bom, deve ser isso mesmo, né? Então eu sou o dono dessa parada aqui e tal. Só que aí sim Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, você já sabe o que acontece a seguir, Deus traz Eva, e quando Deus traz Eva para Adão, Paulo fica quieto, o que Deus diz? Não, Deus não diz uau. Isso é o pessoal antigo novamente, viu? Fica queimando, né, para falar assim. Eu entendo isso. Deus não diz nada, absolutamente nada, né? Deus já fez o plano didático dele, trouxe e colocou ali. E aí Adão sim é que fala, em bom hebraico, uau. Né? Sim, a força do hebraico ali é essa. Né? Quando ele olha a Eva daquele jeito ali e tal, pá, aquela gata chegando, a primeira gata do mundo, né? Fala, uau, né? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. No hebraico, ela será a Ishá, porque foi tirada do Ish. Né? Por isso, homem e mulher fica difícil essa tradução. Deveria sempre ser mantido varão, varoa, porque são palavras com a mesma raiz e tem muito mais dentro do contexto. Então, a providência, ela é falada, ela é ensinada no livro de Ruth, nesses 3 aspectos aqui. Obediência e desobediência, você vê isso nas figuras de Elimeleque, nas figuras de Boaz. Você vê generosidade e resgate nos personagens ali. Você vê isso na pessoa de Ruth, você vê isso na pessoa de Noemi mais tarde. E, principalmente, na lei do Goel, na lei do resgatador, e também na pessoa, na bondade, na generosidade do Boaz. Finalmente, lealdade e fidelidade, aquela palavrinha hebraica muito teologicamente densa, né? Resed. Resed é aquele amor leal, aquele amor fiel, aquele amor que se sacrifica e que se mantém firme. É um amor que não vai perdendo a força, não é fogo de palha, não acaba ali. Né? Uma vez que você vive sobre ele, e note, não é um sentimento, é uma atitude antes de ser um sentimento. Entendeu? Porque senão, pastor, quando eu serei assim? Quando eu terei esse sentimento? Não, ou você obedece, e aí você vive sob a égide, sob o conceito e o contexto da resed, em relação a Deus, em relação ao próximo, ou você desobedece, ou você se torna relapso, vai passar muito tempo aí procurando sentir alguma coisa. Ruth não sentiu, Ruth decidiu. A mesma coisa fez Boaz. Né? Ele toma decisões fundamentadas em algo que já o antecedeu, que é a aliança, o Deus da aliança. Então, não confundam esses sentimentos com sentimentos. Né? Eles vêm para nós como sentimentos, mas, na verdade, são atitudes fundamentadas em algo anterior. Okay? Esse será o nosso caminho. Vamos ler ali? Hoje, como é que é?
você lê o capítulo, ou se você se lembra da história, você vai ver que isso se aplica sem muita dificuldade, não é? Que ajuda você a manter os personagens e, portanto, o desenvolvimento da história na sua cabeça, né? Algumas notas que eu mandei aí para os irmãos, espero que, mas foi muito em cima, então não tenho como simplesmente pulá-las aqui e discuti-las. Nós temos que vê-las, né? A primeira é essa aí, tá? A eira, aquele espaço de você debulhar o trigo, né? Ele não era só um local assim, né? Era um evento, na verdade, né? Você levava o cereal para lá, depois da colheita, e você tinha que debulhar tudo, você tinha que separar a palha do grão e, finalmente, o restolho. O grão era estocado, a palha virava comida para os animais, o restolho era usado como combustível para o fogo, né? Mas era um momento de grande alegria, era um evento. Não era somente um local, era um evento, né? Era um local preparado adequadamente, onde o vento soprasse, mas não muito. Por isso, em Belém, pelo que o texto diz, como Ruth desce para lá, parece que ele é um pouco abaixo, ele fica mais ou menos protegido, né? E o trabalho feito à noite, ou pelo menos no início da noite, pegava a brisa que era mais tranquila, que é o que se precisa. Você não tem que ter uma ventania, um furacão que leve embora, inclusive, o grão, né? Você só quer que, num dos processos, que é aquele de joeirar, de jogar para cima, assim, a palha vá e a semente propriamente dita, que é mais pesado, caia, né? Todo mundo entendeu isso? Porque se você entende isso, você sabe que Ruth não está apenas indo para um lugar, mas para um lugar com significado, e significado de sustento, de provisão, de cuidado divino. Vamos lembrar que no capítulo 1 elas chegam ali, naquele local, já no início da colheita, né, da cevada. Então, vão trabalhar, até chegar naquele momento ali do final da ceifa, né, e de fazer a joeira, né? Também era um momento de cuidado, principalmente se você levar em conta o tempo, né, o período em que se estava, né? Você guarda de possíveis roubos, você guarda também de um incêndio, pode acontecer, né? Que alguém fosse lá com uma lâmpada, um lampião, né, caísse lá, começa a pegar fogo, não tem ninguém nem para ver ou para ajudar numa situação dessa, né? Então, eles tinham esses costumes, né? E levando-se em conta que o período é dos juízes, é possível pensar que aquele grupo ali também estava pronto para se defender. Talvez não de um grande exército que viesse contra eles, mas pequenos aproveitadores, né, que poderiam vir para roubar o que não era fruto do trabalho deles ali, tá? Somente homens cumpriam esse papel, obviamente, principalmente naquela cultura. Não quer dizer que mulheres não lançassem mão do trabalho, mesmo pesado, em ocasiões necessárias. Ninguém vai ter uma força de trabalho feminina parada quando a necessidade pede. Quando a necessidade pede, as mulheres pegam em armas. Entendeu? Elas não vão ficar, vou esperar aqui entrar e matar, né? Aliás, naquele ato terrorista, aquele genocídio que o Hamas fez há 2 anos, muitas famílias foram defendidas por mulheres, fossem soldadas do exército, né, fossem mulheres que tinham arma em casa. E aí, naquelas, eles tiveram, pelo menos, maior dificuldade de fazer as atrocidades que estavam fazendo ali. Mas, em situações normais, somente os homens, né? Noemi e Ruth já estavam em Belém por mais ou menos 3 meses. Como é que a gente sabe disso? Os textos estão aí, né? O texto de capítulo 1, verso 22, diz que chegou no início da colheita da cevada. E o texto do capítulo 2, verso 23, né, diz que a Ruth permaneceu naquele trabalho de fazer a respiga até o fim da colheita da cevada e do trigo, que significa, mais ou menos, são 3 meses que elas estão ali. É bom levar esse tempo em conta. Por quê? O que está escrito depois? Isso, todo mundo junto, como fizeram agora, vai. Nenhuma atitude havia sido tomada por qualquer Sim, passaram-se 3 meses, desde aquele primeiro encontro lá de Ruth e Boaz.
Boaz é o Goel, o remidor, né? 3 meses, né? Passa um mês e meio, passa 2, né? Noemi está olhando aquela situação ali, né? Pô, nada, né? 3 meses, né? Já era para, né, alguma coisa assim acontecer. Está terminando esse período aí e tal. Leve isso em conta. Então, essas informações que o narrador dá, como você aprendeu, esses comentários, eles não estão ali simplesmente por estar ali. Eles têm informação que são preciosas para você entender como se desenvolve aquela narrativa, né? O texto também tem essas ambiguidades mesmo na linguagem. Isso leva algumas pessoas, alguns intérpretes, principalmente aqueles que se afastam da ortodoxia bíblica, a pensar que Ruth e Noemi estão querendo forçar uma barra, forçar um ato sexual ali, à noite, né, entre Ruth e Boaz, para que a coisa tome rumo, então, e prossiga, né? Só que, como eu anotei aí, não é nenhuma exigência do texto, o texto nem em hebraico exige isso, apesar da dubiedade das expressões usadas, né? E nenhuma possibilidade no contexto, por causa das pessoas envolvidas, por causa do caráter das pessoas envolvidas, por causa do propósito da narrativa desde o seu começo. Aliás, o grande contraste que você percebe de saída é entre o livro de Juízes e o livro de Ruth. O livro de Juízes tem toda essa situação terrível de abuso, de atitudes sexuais impróprias, até violentas, né? Além das mortes e traição e outras coisas assim. Quando você cai no livro de Ruth, que acontece no período dos Juízes, está vazio, não tem nada disso. É um bálsamo, não é? Você olha assim, gente, está acontecendo alguma coisa aqui completamente diferente do resto do período, da situação ali, né? Então, o contexto não permite que se chegue a essa situação, a essa conclusão de que elas estão tramando, né, como as filhas de Ló fizeram. Isso já tinha sido passado de Ruth, né? Os moabitas eram descendentes da filha mais velha de Ló, num incesto com o pai, que elas embebedaram o pai, né? Porque a mais velha falou, olha, só sobramos nós, não vai ter mais ninguém, não tem nenhum homem, e não vai ter, só tem nosso pai, vamos embebedar ele, e é aí que a gente vai resolver. E aí surgiram, entre outros, os moabitas, né? Então, quando no texto se fala, olha, quando ele já tiver comido, bebido, de coração alegre, então tem um pessoal que gosta de ver isso. Ah, tá vendo? Né? E já pensa logo bobagem, né, com relação. E tem gente que gosta de colocar a Bíblia assim. Tá vendo? A Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Olha só como é que essas pessoas estão fazendo aí, né? A ideia do casamento, sim. E a linguagem é muito próxima. Essa que é a questão. A linguagem é muito próxima, né? Aquela que aponta na direção da intimidade sexual, aponta na direção do casamento também. Não vamos esquecer disso. Na verdade, dentro do quadro da aliança, e de qualquer pessoa que creia no Deus da aliança, você vai pensar no sexo sempre dentro do casamento, dentro dos limites do casamento. E eu espero que os casados e as casadas pensem muito nisso. Sim, está ali para isso, não é um apêndice ao relacionamento. A gente tende a pensar, porque a sociedade, a cultura faz isso, que é um apêndice ao relacionamento, o ato sexual entre pessoas casadas. Entendeu? A ponto delas tirarem isso do casamento, colocarem isso nos relacionamentos pré-casamento, dizendo que, inclusive, isso é importante, e depois, no casamento, o negócio fracassa. Terrivelmente, absurdamente. Fracassa. Não é interessante isso? Quando se devia pensar sobre isso dentro dos limites do casamento. E, certamente, o casamento é uma atitude esperada do remidor, né? Que é, inclusive, o que vai seguir o texto mostrando, né? Há um momento no texto, como vocês viram, que Boaz e Ruth se tornam homem e mulher. Eu pedi para vocês identificarem e sugerirem por quê. Está aí os textos, né, os versos veros. É vero também, é verdade. Mas não era esse o objetivo, não. Os versos 8 e 14. Alguém arrisca por quê? 9, eu não lembro, lê aí. Boaz perguntou
Espera aqui. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Rute, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Não, eu estou falando no momento em que eles se tornam, não mais Rute e Boaz, mas homem e mulher. O versículo 8, lê o 8, por favor. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Viu só? Agora, por que ele não falou Boaz acordou, se levantou e Rute estava sentada? É homem e mulher, por quê? Você pode pensar várias coisas, né? Uma irmã sugeriu que é porque agora eles vão começar a olhar um para o outro como homem e mulher. Até poderia ser isso, mas isso é colocar um pouco demais da nossa cultura no texto. Né? Muito mais, lembre-se, quem está fazendo isso é o narrador. O narrador não está, em nenhum momento do livro, nos 4 capítulos, em nenhum momento ele interpreta os sentimentos dos personagens. Toda vez ele leva em conta e considera o que os personagens falam, o que eles fazem, o que eles afirmam. Você notou isso? Em todo o tempo ele está falando sobre isso. Ele só pode falar sobre a lealdade de Rute porque Rute falou isso. Ela disse, olha, eu não vou me separar de você, a não ser a morte é que vai separar a gente. Então, o narrador, quando ele faz um comentário assim, ele quer dizer alguma coisa para a gente. Né? Qual é a situação ali? A situação ali é noite. Só estão os dois sozinhos. Eles perdem seus nomes justamente para que você entre na ideia de que não é noite dos filmes. Já viu noite em filme, como é que é? Tudo iluminado. Eu sempre pergunto, gente, de onde está vindo essa luz? Quando o filme é bom, a iluminação é mínima, o contraste é bem feito para que você consiga enxergar alguma coisa, porque se fosse a verdade, você não ia ver nada. A não ser que o narrador dissesse que tem uma lua cheia agora e tal, essas coisas assim, não é? Mas não, é noite, não tem luz nenhuma, não tem uma luzinha, ninguém vai botar fogo ali perto dos montes de cereal, entendeu? Eles estão naquela completa escuridão ali. Eles são um homem e uma mulher no meio da noite. Boaz acorda e sente alguma coisa e tem uma mulher aqui, entendeu? Essa situação, os dois estão a sós. Foi isso que o narrador fez, colocou os dois a sós. Ele não tinha uma porta para fechar, mas ele tinha para dizer para vocês, um homem e uma mulher. Estão sozinhos, de noite, no escuro. Você entende? É por isso que você se apega a essa narrativa e você quer ver. Ela te dá um outro... Gente, o que vai acontecer aqui? Será que eles vão perder a linha? Né? Vão ultrapassar aí o sinal, porque... Não, mas ele está deixando você com essa tensão, ele está crescendo essa tensão aí. Tá? Principalmente, então, é essa a razão de colocar os dois ali, aumentar a tensão no texto e fazer, sim, a aproximação entre um homem e uma mulher que estão agora sós. Que era o plano de Noemi, né? Que eles ficassem sozinhos, que eles pudessem conversar, que eles pudessem caminhar na direção de uma decisão. Né? Ao longo do capítulo, você deve tentar perceber também como personagens se tornam eles mesmos resposta às orações que eles fazem. Você notou isso? Quem pode dizer? Levanta a mão aí que o microfone vai lá. Quem quer arriscar? Aqui na frente. Tem um microfone aqui. Quando ele responde, quando ela diz que ela é serva dele, ele responde que você seja bendita do Senhor e que ele já conhece quem ela é e o que ela fez e pede para ela ficar ali, né? E depois ele fala para ela pegar o manto que ela está segurando e enche com as medidas de cevada para ela voltar para casa, para Noemi, com algo também. Como é que ele é a resposta? Quem é a resposta à oração de quem? Sim. Ele é a resposta da oração, lá do capítulo 2, versículo 12, que ele fala que o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sim, tá. Porque você tem que mostrar a oração. Alguma outra? Ali o Moisés. Corre, Charles, corre, Charles. O 9 ou 13. No 9, Ruth fala,
Sou Ruth, sua serva, estende a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. No 9, Boaz dá a resposta como se fosse uma oração também. Deixa eu ver, eu perdi o 9 aqui. Não, eu falei, fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que eu faça, mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Quem está respondendo a oração de quem? Quem se tornou a resposta da oração de quem? Boaz se torna a resposta da oração de Ruth. Então, mas não é isso que eu quero. Eu quero quem, quando a pessoa se torna a resposta da oração que ela mesma fez. Que ela mesma fez. Paulo. Usando os versículos que ele colocou, o 9 e o 13. No 9, ela está orando pelo resgatador. E ela toma a decisão. Ela vai e fala com ele, você é um resgatador. Então, ela está tomando uma atitude para uma resposta de oração que ela quer. E o outro é Boaz. Boaz, ele, no 13, ele quer uma esposa. E ele vai atrás. Ele está orando por isso. E ele vai atrás de Ruth, né? Ele vai lá falar com o tal do fulano, porque ele quer isso. Ele quer ele quer essa resposta. Quer ser a resposta dessa oração. A gente induz, ou deduz, melhor dizendo, que ele está querendo casar, que ele por causa de ele aceitar a palavra dela, né? Mas um exemplo talvez mais claro seja o da própria Noemi, que lá no começo, no capítulo 1, verso 9, ela faz uma oração, quer dizer, ela suplica que Deus abençoe as noras dela, que elas tenham família, que elas tenham casamento, que elas tenham casa, né? E no capítulo 3 é ela que toma a iniciativa de começar a prover isso. Ela fez a oração, ela se torna o meio pelo qual essa oração será atendida. Então, tenhamos isso em mente, né? E, novamente, nós notamos essa moldura que centraliza o momento mais aguardado do livro, não é? Que é justamente, lembra a moldura dos diálogos? É bom a gente ver isso aí. O primeiro diálogo é entre quem? O primeiro diálogo é entre quem? O segundo? E o terceiro? Exatamente. Então, está aí a forma em que você enquadra no meio, nessa moldura, o diálogo principal, aquilo para o que o narrador quer chamar a atenção. Okay? Alguma pergunta? Até aí? Que agora a gente vai entrar naqueles 4 níveis. Hã? Logo no início tinha a palha e o restolho era jogado fora. Eu fiquei assim, para mim era a mesma coisa. Agora que eu vivi, nunca separei isso das escrituras. Palha de restolho. É porque, como muitas palavras, elas têm 2 sentidos. Às vezes as palavras são usadas de forma intercambiável, mas se você se aproxima mais da área em que elas são usadas tecnicamente, então elas começam a ter diferenças, né? E nesse caso você tem o grão, você tem a palha e você tem o restolho. O restolho só serve para queimar. Às vezes ele é parte da espiga, dependendo do cereal, é o restolho que você usa. Eu vi a tia de Rosane usar várias vezes na roça a espiga para acender fogo, né? Mas a palha você podia, talvez, aquilo que cobre o milho, você pode dar para um animal comer. E o milho você usa tanto para animal como para pessoas, dependendo do uso que você vai fazer. Então, essa diferença é mais técnica, né? Pastor, na parte que você falou do homem e mulher, né, da Ruth, a Noemi especificou para Ruth se deitar aos pés, né, de Boaz. E por que aos pés de Boaz? Tem algum significado? Tem. Vamos chegar lá, agora nos níveis, tá? Mas tem, claro que tem. Na verdade, o significado, só para dar o spoiler, né, que a minha religião até proíbe, mas, enfim, para não deixar ninguém ansioso. O sentido mais pode ser de sujeição, porque, na verdade, os comentaristas eles não estão muito certos, mas algumas coisas ficam mais claras, né? O de sujeição e do pedido de cobertura em toda a vida, né? Descobrir os pés faz com que o cara acorde em algum momento da noite, né? Já tentou dormir, ainda mais ao relento, e na friagem da noite, no fim da colheita era assim,
Então, ele vai acordar. Mas estar ali aos pés, não estar ao lado, é significativo, né? Quem dorme aos pés, geralmente, é um servo, uma serva. Não é ninguém, quem dorme ao lado é a esposa. Ela não está nessa posição ainda. Mas ela está próxima o suficiente e chamando a atenção dele intencionalmente, descobrindo os pés, que ela quer alguma coisa. Ela quer justamente ir para a posição do lado. Ela não quer ficar aos pés, não. Então, é isso que geralmente se pensa a respeito desse ato de Ruth, né? Ok. Uma garota naeira. Ruth e Tamar, né? São mulheres que se arriscam. A exemplo de Tamar, lá em Gênesis 38, que é antepassada de Boaz, inclusive, Ruth não ficou impassível. Nós já vimos isso nas suas ações no capítulo 1. No capítulo 1, ela toma a decisão de ir com a sogra dela. E no capítulo 2, ela vai também atrás lá das espigas, né? Ela está disposta agora a se arriscar, seguindo o conselho da sogra dela. Versículo 5. Quem pode ler o versículo 5? Levanta a mão para o microfone chegar a você. Ué, ninguém pode ler o versículo 5, gente? O que é? Estão dormindo? Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Está vendo? Versículo pequenininho, ninguém queria ler. Olha só. Ela está se arriscando. Você sabe que é uma situação. Olha, de noite você vai para lá e deita aos pés daquele homem, no escuro. É óbvio que ela está se arriscando. Mas tem uma diferença entre ela e Tamar, não é? Você se lembra da história de Judá e Tamar, lá em Gênesis 38? Os filhos de Judá casaram-se com aquela mulher, um após o outro morreu sem deixar descendência, foram homens maus também, e, por fim, Judá ficou lá. O mais novo estava crescendo, mas não se fala mais nada, não se diz mais nada, né? E aí Tamar resolve tomar a situação nas mãos dela. Ela vai se arriscar também, ela se finge de prostituta, e Judá, então, não era lá esse santo como se pode pensar, pelo menos não naquele momento ali, e ele vai, acha aquela prostituta, ela enrola ele o suficiente, e acreditem, mulheres fazem isso e podem fazer isso, né? Os homens geralmente se acham senhores dessas situações assim, mas não são, ainda mais mulheres que estão dispostas a arriscar tudo, né? Então, ela dá bebida para ele. Na Guiné-Bissau existe um negócio chamado querência. Sabe o que é isso? Uma coisa abominável, uma coisa horrível. A mulher embebeda o marido, dá bastante vinho de caju para ele, que o cheiro é ruim para Dedéu, aquele negócio, né? Ele fica lá bêbado, ela traz um amigo dele para dentro de casa e faz sexo com ele na mesma cama, com o marido do lado ou ali no chão. E no dia seguinte ela conta isso para todo mundo. E o marido diz assim, poxa, eu que dei bobeira, né? Deixei ela me embebedar e tal, e fica por isso mesmo. O pecado não é um troço ruim, absurdo, maligno? É capaz de criar esse tipo de coisa. Bom, ela conseguiu enganar seu sogro, exigiu dele alguma garantia, ele deixou o bordão com ela, né, o cajado dele, por assim dizer, e quando tentou mandar pagar para resgatar lá o penhor, ninguém achou a tal da prostituta. Deixou passar um tempo, sua nora está grávida. Vamos aproveitar e acabar com isso agora, apedrejar ela. Aí ela vem com um bordão de, eu estou grávida desse cara aqui. Ó. Hã? Bom. Queimar, realmente. Poxa, que legal, queimar. Olha só, eu estou querendo apedrejar a garota. Né? Os irmãos são muito bons. Vamos queimá-la viva. É isso aí. Bom. Então, ela disse, é desse camarada aqui que eu estou grávida, né? Aí cai aquele negócio, né? Sabe como é que é homem, né? Ela é mais justa do que eu, não sei o quê e tal. Ela tomou um caminho pecaminoso. Desesperada foi o que ela fez. Ruth tomou um outro caminho, não foi um caminho pecaminoso, mas também se arriscou ali. Não é? Segundo lugar, não somente ela segue esse conselho, mas ela vai além dele de forma proativa e decidida. O versículo 9, não é? Que já foi lido, inclusive, estende a capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. Em português, claro, casa comigo. É isso que ela está falando para ele. Case comigo. É isso que ela está falando. Entendeu?
Estender a capa tem muito a ver, inclusive no vocabulário em hebraico, com aquela asa sobre a qual Boaz disse que Ruth veio se abrigar no capítulo 2. Ali ele se referia a Deus, e ela veio se abrigar. O conceito é o mesmo, estende. Eu sou uma viúva, eu estou desprotegida, a minha situação é incerta. Você é o remidor, tome uma atitude e case comigo de uma vez. Entendeu? A pergunta que ela fez a respeito dos pés, aqui no texto, é dito que Boaz ele vai se deitar aos pés, ao pé de um monte de cereal. A ideia ali é que ele está se protegendo, era o relento, ele está ali vai ao pé do monte para se proteger do vento, né? Por isso que ele vai ficar ali no monte. E a ideia de Ruth se deitar aos pés também é a mesma ideia de proteção também. Ela está ali para se proteger, querendo proteção, na verdade, né? Eu vi assim quando eu li o texto. Não sei se isso está assim, primeiro porque o frio está de qualquer jeito, né? Para se proteger pode ser difícil, dependendo da situação. O texto não dá a entender. O texto dá o seguinte, é que Boaz é quem protege o monte de cereal. Entendeu? Os homens é que protegem o monte, não o inverso. Deitar ao pé significa deitar próximo ali, porque ele não vai deitar em cima e nem vai deitar distante. Não vejo essa relação aí, entendeu? Mas você pode botar essa relação, escreve um comentário, coloca lá, vê como é que vai ser a recepção. Mas eu acho que não dá para tirar isso do texto, não. Tá? Pastor, Quem? eu. Tem uma questão que eu tinha percebido na proatividade de Ruth, não sei se é uma ironia que o texto coloca intencionalmente. No verso 4, a Noemi fala para Ruth assim, ele lhe dirá o que você deve fazer. E aí, mais à frente, quando Boaz fala com Ruth, aqui no verso, tá difícil, 11, e agora, minha filha, não tenha medo, tudo que você falou eu vou fazer. Ou seja, a sogra falou, ó, faz o que ele vai falar para você fazer, e na verdade quem está fazendo o que ela falou é a Noemi, é Boaz. E está fazendo justamente porque ela foi proativa de falar, ó, me resgata porque eu preciso do seu resgate, né? Sim. O versículo que fala Noemi falando, ele vai tomar a direção daí, significa que ela confia no caráter dele. Entendeu? Ela sabe que ele não vai abusar de Ruth, que ele não vai se aproveitar daquela situação de ser remidor, mas que ele vai tomar a decisão certa. O resto segue a linha assim, e tem uma mulher ali decidida, e essa mulher, ela, na verdade, está indo na direção que ele também quer. Não é? Então, ele... mas não deixa de ser irônico isso. Na verdade, ele só reage, basicamente. Né? A atitude dele mesmo vai ser tomada nesse texto, mas num outro momento, e depois no capítulo 4. Ali ele está reagindo, porque ele está precisando de um empurrãozinho. Né? Na melhor tradição das mulheres da Bíblia, para o melhor e para o pior, ela chama para si a iniciativa. Aí no verso 9 mesmo. Né? Casa comigo. Né? Vocês veem isso nas mulheres da Bíblia? Não? Na melhor tradição. Ela chama para si iniciativa. Isso é para o melhor e para o pior. Abraão, toma aqui Agar. Vai ter um filho com ela. Esse negócio está demorando muito. Deu ruim, né? Deu ruim a beça. Deu ruim lá, está dando ruim até hoje, esse negócio. Né? Assim. Para Eva, lá no começo. Né? Abigail. Né? Abigail, e esse cara vai provocar a morte de todo mundo aqui. Não vou deixar, não. Né? E você tem Como é que começa o livro de Cântico dos Cânticos? Depois de dizer Cânticos dos Cânticos, que é de Salomão. Pronto, é o título e a introdução. O que vem logo depois? A mulher falando. O que ela fala? As irmãs precisam aprender isso, as irmãs casadas, né? Beija-me com os beijos. Rosane sabe, olha lá. Rosane sabe. Beija-me com os beijos da tua boca. O que ela está dizendo assim, para de falar, cara, e me beija. É isso que ela está falando. Entendeu? Cala a boca. Tem hora que a mulher tem que fazer isso com o marido mesmo. Está falando demais, cara.
Na melhor tradição ela está aí. E, finalmente, ela faz tudo isso, ela tem iniciativa, mas ela faz na medida certa. Alguém lê o verso 18 desse capítulo 2? Levanta a mão. Cadê? 18. Verso 18. Capítulo 3, né? 3, desse capítulo aí. Então, Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. E Ruth respondeu: não, vai demorar muito, eu preciso ir lá e bater na porta dele e dizer: ô, Boaz, e aí? Já passou 5 horas do nosso encontro, e aí, não faz nada, não? Não, ela simplesmente fez o que ela tinha que fazer e parou aí. Mulher sábia, né? É uma mulher sábia, sim. Ela, na Bíblia hebraica, esse livro segue logo o livro de Provérbios. E depois de você ter um capítulo que fala de uma mulher excelente, né? O capítulo 31 descreve uma mulher que o valor dela nas suas virtudes, excede o de muitas joias. Você tem logo 2. O exemplo de 2 mulheres assim. Então, ela fez o que tinha que fazer, se arriscou como tinha que se arriscar, tomou a atitude que tinha que tomar e agora ela espera. Ela sabe, eu quero um homem. Eu não quero moldar um homem à imagem de uma mulher. Eu não quero que meu marido passe o resto da vida tendo que eu ficar empurrando ele. Eu fiz o que eu tinha que fazer e agora eu aguardo. Né? Finalmente, uma mulher ousada. Vamos só adiantar um pouco, senão a gente não consegue terminar na hora. Noemi tem uma preocupação sincera com a sua nora. Já expressou isso lá no capítulo 1. Né? Ela diz: volta para casa, vai para a casa de sua mãe, seja feliz na casa do seu novo marido. Né? E no verso 1 desse capítulo 3, ela disse: eu não vou providenciar para você? Não é isso que ela fala? Quem se lembra que ela fala isso? Levanta a mão, senão eu não vou ler teu pensamento. Não levanta a mão assim, não, gente. Vai levantar a mão, tem que ser assim. Quem lê o capítulo vai se lembrar disso, não vai? Ela está assim, tem uma preocupação sincera com a nora dela. Segundo, ela também tem uma preocupação honesta com a linhagem de Elimeleque, no versículo 2. Ela fala: olha, ele é um parente chegado, ele é o nosso resgatador. Ela já tinha dito isso no capítulo 2. Né? Então, ela também tem essa preocupação em manter a linhagem, porque isso é sinal da bênção da aliança na família. Ali. Uma família desaparecer de Israel era alguma coisa muito ruim, tinha significado teológico. Ela está preocupada com isso também. Noemi decide que é hora de dar um empurrãozinho, mas ela faz isso porque tem parâmetros que delimitam suas ações. Sim, ela vai dar um empurrãozinho nessa situação. Ela toma atitude. Não é comum as mães negociarem casamentos de seus filhos. Seria comum, é inusitado que a sogra tenha tomado a iniciativa. Ela está sendo ousada quando ela faz isso. Então, ela vai, sim, dar um empurrãozinho, mas ela faz isso dentro de certos parâmetros. Por exemplo, Boaz é um goelo, ele é um remidor. Ela não está arrumando qualquer casamento. Ela está vendo isso dentro dos termos da aliança. Segundo, Boaz, ela sabe, não pode ser forçado. Mas ela confia na integridade dele no texto que o Fábio citou aqui, lá em 4c. Ele vai te dizer o que fazer. Tipo assim, confia nele. Pode confiar na integridade desse homem. Ele é no escuro o que ele é no claro. Ele é de noite o que ele é de dia. Entendeu? O desenrolar deve seguir de acordo com a lei e as tradições. Ela não sai nem da lei nem das tradições. Entendeu? Ela não está fazendo alguma coisa pecaminosa fora das instruções que Israel recebeu de Deus e das boas tradições que existem em qualquer cultura, principalmente numa cultura que é dirigida pela própria palavra de Deus. Entendeu? Então, ela está fazendo isso porque o homem é um remidor, ela está fazendo isso porque ela confia na integridade dele também, mas ela não vai forçá-lo, ela vai até um ponto e deixa que ele vai tomar as atitudes. E ela acredita que o desenrolar disso depois vai seguir a lei e as tradições. Ela não vai ficar interferindo o tempo todo. A interferência pode ser boa, mas é muito, muito perigosa.
esse empurrãozinho também é tanto sobre Ruth quanto sobre Boaz. Não é? Sobre Ruth. Para quê? Versos 3 e 4. Quem pode ler aí? Versos 3 e 4. Cadê? Ah, lá atrás. O pastor Cauli. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Não deixe, porém, que ele perceba que você está ali, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitará. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que deve fazer. Então está aí. O que ela está dizendo para Ruth? Sim, se prepare, mas por quê? Deixar o luto. Chega de viuvez. É hora de você tomar um banho, botar uma roupa bonita, se perfumar e dizer, eu estou disponível. É isso que ela está fazendo. Deixando bem claro. A situação dela é o seguinte, ela é uma viúva. Agora já passou o tempo suficiente, ela não precisa mais ser viúva. Ela está disponível para o casamento. Ela não vai falar isso para todo mundo, simplesmente. Ela pode até fazê-lo, mas Noemi tem um alvo bem específico. E quanto a Boaz, obviamente, ela está colocando diante dele a situação. Você é o remidor. Então, toma uma decisão. Ela está empurrando, mas não está empurrando só Boaz, está empurrando Ruth também. Tome uma posição com relação a isso. Talvez Ruth esteja um pouco mais reticente, porque ela ainda é a moabita, né? E ela é a mulher na situação também. E ela não tem pai para resolver as coisas para ela. Então, a sogra dela entra aí como uma mulher ousada, dizendo, olha, acabou o luto, você honrou meu filho, o que tinha que honrar, e agora segue adiante. E para Boaz, a mesma coisa, ela dá aquele empurrãozinho. Tudo bem até aí? Então, vamos para o penúltimo ponto, um homem surpreso e decidido. Sobre isso, você sabe que Boaz, ele não é omisso na comunidade. Como é que você sabe isso? 2b do texto diz que ele foi dormir lá com o pessoal. Ele é o dono do negócio ali, pelo menos da área dele, mas ele sabe que o melhor é que as pessoas, que os homens estejam ali em grupo, né? E ele podia botar os servos dele lá, mas ele não é omisso. Como a gente vai ver, inclusive, no capítulo 4, a posição dele à porta da cidade, né? Então, ele se apresenta na sociedade, no grupo ali de Belém, ele está presente ali. Ele vai de noite, ele fica como qualquer outro, como um empregado dele, ele vai dormir ao relento, ele vai ficar ali, então ele está lá. Ele não é omisso com relação a isso. Segundo, ele não é omisso na função específica. Nos versículos 11 e 13. Quem pode ler 11 e 13? Está lendo lá. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça, mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Obrigado. Então, veja, ele diz, sim, eu sou resgatador e eu vou tomar essa atitude, sim. E depois ele confirma para ela, tem um outro, ou ele vai tomar, ou eu vou tomar, o seu problema está resolvido. Entendeu? Não foi omisso na posição dele, não. Ela saiu dali sabendo, meu problema está resolvido. Se não for um, vai ser outro. Então, isso perde um pouco daquele romance que a gente gosta de jogar nas nossas leituras atuais, né, contemporâneas sobre o negócio. A gente vai ver um pouco mais sobre isso agora. Porque Boaz, ele se compromete com Ruth por pelo menos 3 razões. Tá? No versículo 11, como foi lido, todo mundo sabe que ela é uma mulher virtuosa. Essa é a expressão, que é usada lá em Provérbios, inclusive. Ela é uma mulher, ela é reconhecida pela comunidade da aliança. A primeira coisa é essa. Segunda coisa, ele fala, no versículo 10, que ela não buscou um casamento por felicidade pessoal, nem por segurança financeira. Lembra quando ele fala? Você não buscou um jovem, né? Nem pobre, o que seria por amor, não é? Nem rico, o que seria por segurança. Ela não está buscando isso. Não é que ela não tenha sentimentos. Não olhem para essa mulher, ainda mais uma mulher como essa que a gente está vendo, como se ela fosse uma geladeira. Não é isso.
só que tem valores superiores. E esse é o grande problema hoje quando tomamos decisões, principalmente em relacionamentos. Rapazes e moças tendem a tomar decisões com base no imediato, no que está ali, e não com base em valores maiores, em valores mais nobres. Por causa disso, você acaba vendo jovens entrando por caminhos que depois vai trazer muito sofrimento. Eles podem casar, o casamento vai sobreviver, mas com luta sobre luta sobre luta, porque eles estão tomando decisões na base errada. O que eu estou sentindo? Será que eu sinto? Meu irmão, sério que você vai sustentar um relacionamento de décadas com base em emoção? Tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que isso. Por isso, Boaz se compromete com ela. E tem boas razões. Essa mulher reconhecida pela a comunidade da aliança, ela não está buscando casamento simplesmente para felicidade pessoal, por segurança financeira. Ele vê nela a permanência do conceito de Hesed como referencial para a vida dela. Aquela fidelidade, aquele amor pactual fiel, aquela insistência em manter-se leal ao que ela fez lá. O que ela está fazendo, ainda ela está pensando na sogra dela. Os irmãos entendem isso? Fica claro isso? Finalmente não, ainda tem mais um. Ele define a situação tendo o Senhor como referencial. Ele também age sob a égide, sob o conceito de Hesed. Esses valores não o desencorajam frente a um obstáculo. Como a decisão dele é tomada também nas mesmas bases do que Deus, de quem Deus é e da aliança de Deus, o problema que vem adiante, que ele já previu, não desencoraja ele, não. Ele fala, não tem outro aí, mas é lá que eu vou. Entendeu? Essa é a atitude de um homem que tem Deus como seu referencial. Tem um outro, mas eu vou resolver isso. Na verdade, o seu problema está resolvido, porque ou ele vai ou eu vou. Ele também tem que fazer isso. Se ele não fizer, eu vou fazer. Beleza, quando homens falam assim, não sente segurança, a situação está resolvida. Boaz, ele também preserva e supre. Não é? Ele guarda e cultiva. De onde a gente tira isso? Gênesis. Guardar o jardim, cultivar o jardim. Preservar e suprir. Ele preserva a reputação dela, não é? Fica aqui, mas sai antes de clarear, porque até explicar que focinho de porco não é tomada, sua reputação vai embora. Né? E toma, não vai vazia para sua sogra, não. Toma isso aqui. Enche ela mais de cereal e ela volta lá. Ele é um homem. Ele é um homem surpreso. Está surpreso. Acordou ali, mas ele está decidido também. Finalmente, nós temos um Deus provedor. Um Deus provedor, ele provê sua graça e bondade na lei. Tudo que Noemi faz é usar a lei do Goel. Já usaram a lei da respiga, catar as espigas, né? E agora é a lei do Goel, do resgatador. Ela está amparada na lei de Deus, na lei da aliança, naquilo que dá identidade ao próprio povo de Deus. Deus já proveu a sua graça e a sua bondade na lei. Sem falar na lei que protege a viúva, o pobre, o estrangeiro, não é? O órfão, o quarteto de misericórdia do Antigo Testamento, né? Deus proveu o seu cuidado nas atitudes sensatas de seus filhos. E, às vezes, até nas insensatas, como o caso de Tamar. Mesmo atitudes insensatas não agrada a Deus, não, mas Deus é misericordioso, e até isso Ele usa. Né? É por isso que não é bom a gente usar aqueles exemplos ruins. Olha, a fulana casou com um cara não crente, depois se converteu. Para cada uma que acontece isso, tem 100 que deu tudo errado. O sofrimento foi grande. Não use. Aquele pastor cometeu um erro, mas olha lá, a igreja dele, mesmo depois do erro, a igreja manteve ele lá e está crescendo a igreja. Não é bom usar parâmetro pecaminoso como medidor do que agrada ou não a Deus. É que Deus provê seu cuidado mesmo nas atitudes insensatas, mas é melhor você ver Deus agindo nas atitudes sensatas, como a de Noemi e Ruth nesse capítulo. Deus articula sua providência através de atos comuns e pessoas comuns.
às vezes através de atos ousados. Esse é um grande ensino do livro de Ruth. Pessoas comuns fazendo coisas comuns e a providência de Deus está agindo ali. Gente, que é um troço milagroso, uma revelação de não sei o quê. Não. Decisões tomadas com base na palavra de Deus, na comunhão com Deus, no ensino de Deus. A maior parte do tempo, a providência de Deus vai estar correndo dentro desse trilho aí. Às vezes, Deus usa atos ousados, como o que o texto tem para a gente. Deus age por meios comuns, porém, para produzir feitos extraordinários. Às vezes, você não tem conhecimento deles. Dificilmente o Ruth tomou conhecimento de tudo que Davi significou, né? E de que ela estava na linhagem do Salvador do mundo. Mas o ato extraordinário do Messias vindo passou por aquelas decisões de pessoas comuns, num lugar muito comum, fazendo coisas comuns. Isso não é maravilhoso? Aleluia, glória a Deus, não vai não? Um pouquinho assim? Tem ninguém da Assembleia de Deus aqui não para ajudar? Esses batistas não? Para a gente encerrar, irmãos, o nosso tempo já está realmente indo, alguns pontos a considerar. Por favor, leia para mim. Intenções nunca são suficientes. Não agrada a Deus fazer algo de modo errado, ainda que pelo motivo certo. A intenção pode ser boa, mas de boa intenção o inferno está cheio, como disse já alguém. Você não vai agradar a Deus com a boa intenção, o motivo está certo, mas você está fazendo do jeito errado. Não. Você faz do jeito certo, pelo motivo certo. É assim que Deus faz. Então, intenção só não é suficiente. A intenção é boa, mas se o meio for errado, ele vai desagradar a Deus, não vai agradar a Deus. Leiam o segundo, por favor. É preciso considerar as coisas no longo prazo. Ruth age conforme o que é melhor e não conforme o que é conveniente ou empolgante. Essa é uma grande lição. Ruth está agindo de acordo com o que é melhor, aquilo que é realmente bom, não de acordo com o que é conveniente ou de acordo com o que é empolgante no momento. Tomar decisões assim, principalmente com relação a relacionamentos, seja conjugal, seja pais e filhos, seja até trabalhista, profissional, pode levar a muito desastre, né? É bom tomar decisões com base naquilo que é melhor, não com base naquilo que é conveniente ou empolgante num dado momento. Podem ler, por favor? Numa cultura sexualmente inflada como a nossa, tende a ser desonesta com os personagens bíblicos e a cultura de seu tempo. Davi e Jonatas. Muita gente diz que Davi e Jonatas tinham um relacionamento homossexual. Tem uma carta escrita por Abraham Lincoln, que ficou preservada para um amigo dele, que se você ler hoje e passar para essa cultura nossa, esses caras aqui não sei não. As pessoas desconsideram linguagem e modos de comportamento apropriado de uma determinada época, que se tornaram, por causa do pecado humano, vistos de forma ruim, né, na nossa cultura. E é uma cultura tão inflada sexualmente, olha para a Bíblia procurando esse tipo de coisa lá. Lê procurando tudo nessa área aí. Então, não acredite em tudo que você lê sem antes ver quem é que está escrevendo aquilo. E qual é a atitude dessa pessoa com relação à palavra de Deus. Porque senão você pode cair nas mãos de um intérprete aí que vai te jogar em outra direção. E talvez muita gente tenha ido atrás disso porque as pessoas buscam mestres que não criem, né, problema assim para elas, né? Elas querem ouvir o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir, né? Pode ler, por favor? A Igreja de Cristo sofre quando faltam mulheres que sejam, ao mesmo tempo, determinadas e comprometidas com Cristo. Mulheres que sejam, ao mesmo tempo, determinadas, mas comprometidas com Cristo. O que limita a ousadia e a determinação de homens e mulheres é o comprometimento dele com Cristo. Como dizia um comercial antigo de pneu, potência sem controle não é nada. Então, sim, precisamos de mulheres que sejam determinadas, que sejam Abigail, que sejam Ruth, que sejam Noemi, sim.
Mas lembre-se, o grande personagem de toda a história não são as mulheres ou os homens, é Cristo. Porque é justamente Ele que dá consistência a essas atitudes. É por causa disso que Davi ouve o que Abigail fala e não extermina a casa toda de Nabal. E também é um homem centrado em Deus. Então, ele não tem nenhum problema em matar um grupo que mereça ser morto, mas ele repensa, reconsidera por causa de Deus. E o argumento de Abigail com Davi naquele episódio todo é: o Senhor colocou você como rei, você não vai querer ter isso na memória quando você assumir o trono desse país. Apelou para o que vai parar Davi ali, é Deus. Né? Depois, como ele não é bobo nem nada, casou com ela também. Penúltimo, por favor. A Igreja de Cristo sofre quando faltam homens que não se omitem e que mantêm seus compromissos. Se faltam homens que não se omitem, se você não tem esse homem na igreja, o que não se omite, a igreja sofre. Homens que não mantêm seu compromisso, a igreja sofre. Por que nós oramos por pastorados de longo termo? Pastorados que demoram muitos anos. Porque esses pastorados são benéficos para a igreja em geral. Tem um ou outro aí que é a exceção da regra. Porque senão, os pastores, às vezes, a outra igreja chamou, viu que cresceu aqui, chamou, ele vai. Uma igreja maior, uma igreja com mais isso, com mais aquilo, pronto, ele corre atrás. Fazendo considerações que podem ser empolgantes ou convenientes. A igreja precisa de homens que não se omitem, a omissão continua sendo o maior pecado masculino, e que mantêm seus compromissos. E por último, e para encerrar, por favor. Você deve considerar a possibilidade de ser a resposta das orações que você mesmo faz. Isso. Você deve considerar isso. É muito fácil chegar na igreja e orar por qualquer coisa, pedir qualquer coisa. Mas coloque-se nas mãos de Deus para ser parte da resposta, ou talvez a resposta à oração que você mesmo faz. Toda a oração que você faz com a igreja reunida, esteja lá com a disposição para ser parte da resposta ou a resposta àquela oração. Você deve orar para você assim. As pessoas nem sempre estão conscientes disso, porque aqueles que servem a Deus, eles estão servindo ao Senhor como referencial e isso já vai naturalmente. Mas é bom você ter essa disposição já a priori no coração. Né? Eu quero me tornar parte da resposta às orações que eu mesmo faço. Amém? Vamos encerrar, vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo estudo desse livro tão gostoso de ler e tão maravilhoso em seus ensinos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a apoiarmos nossa vida, decisões, referência na Tua palavra, em quem Jesus é, Senhor, para que não desagrademos o Senhor e, mais do que isso, para que sejamos instrumentos Teus, para que Cristo seja conhecido neste mundo, que insiste constantemente em se opor a tudo que vem de Ti. Abençoa esta igreja nesse mistério, é a nossa oração, em nome de Jesus.